pessoal, bem-vindos de volta ao canal e a gente chegou na metade da temporada de Dexter Resurrection. Pensando nisso, eu tava lendo as sinopses que saíram do episódio 6, 7, 8 e 9, então a gente ia ter sinopse até do episódio 9, e fiquei pensando que seria legal a gente fazer um vídeo de teorias. Assim, vocês podem dividir as teorias de vocês aqui nos comentários, que eu posso trazer nos vídeos seguintes, e eu também posso dividir algumas das minhas teorias mais doidas, com base no que eu acredito que vai acontecer ainda nessa temporada. Antes da gente começar, vocês já sabem, deixem um like nesse vídeo, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. O like ajuda esse vídeo a chegar a muitas pessoas, então por favor já deixem ele aqui. A gente tem feito cobertura semanal de Dexter Resurrection aqui no canal, então se essa é a sua primeira vez aqui na Emerald Corp, seja muito bem-vindo. Vou deixar aqui na descrição o link da nossa playlist com todos os vídeos da Central Dexter, desde Dexter Original Sim até Dexter Resurrection. Agora vamos lá, que eu tô bem animada pra comentar sobre isso. Eu tinha falado no vídeo do episódio 4 que eu ia trazer algumas coisas sobre o painel da San Diego Comic Con de Dexter Resurrection, mas por algum motivo eles não liberaram o painel. Eu não sei o que anda acontecendo. Com a CCXP do México foi a mesma coisa, demorou um tempão pro painel sair. Então a gente ficou se informando por meio de cortes, notícias e conteúdos que eles fizeram para outros canais. E aqui não foi diferente, alguns cortes eu assisti do painel em si, e os cortes do David Dastmalchian, e também as entrevistas que incluíam o David Dastmalchian, foram as que mais me chamaram a atenção, porque a gente ainda não viu nada sobre o Garrett, então é tudo muito novo, ele é uma novidade realmente pra trama. E aí acho que foi no episódio 4 que eu tinha comentado que eu li em algumas entrevistas que não eram só vítimas em dupla, né, que poderiam ser mais vítimas, mas o David confirmou nessas várias entrevistas que ele deu que sim, o assassino de gêmeos mata em duplas, e também ele explicou um pouquinho do modus operandi dele. O Garrett, então, além de fazer as vítimas em dupla, ele escolhe pessoas que tenham algum tipo de ligação. De acordo com o David, a ideia do assassino é unir pai e filho, mãe e filha, conexões desse tipo antes de fazer as suas vítimas. E quem são pai e filho nessa temporada? Dexter e Harrison. Eu só consigo pensar que temos um problema aí. Além disso, ele comentou que o Garrett, ele é muito brutal, ele é um assassino muito malvado mesmo, assim. E ele também comentou que o Garrett tira foto das vítimas e que elas estão sempre com as mãos dadas, assim, nas fotinhos. Então a gente vai ver um vilão bem macabro. Ele até comentou em uma das entrevistas que ele não costuma chamar os vilões, né, os personagens que ele interpreta, na verdade, de estranhos, de esquisitos, mas que o Garrett é realmente um personagem muito diferenciado, realmente muito macabro e brutal. Então que a gente vai ver um adversário que é realmente, assim, que bate de frente com o Dexter. Outra coisa que ele falou é que o Garrett também é sempre a pessoa mais inteligente da sala, então que ele é muito metódico, ele consegue prever os passos dos inimigos, né, prever os próximos passos, e por isso que ele tá há tanto tempo sem ser pego pelo FBI, já que ele é o número 1 da lista de procurados entre os serial killers. E o que a gente sabe do Garrett até agora, então, em resumo, é isso, que ele tem essa coisa da conexão, que a conexão antes da morte é muito importante, que ele cria a conexão entre essas vítimas, e por ele escolher pessoas que se conhecem ou que, tipo, tem laços sanguíneos ou algum relacionamento, torna tudo ainda mais brutal quando ele desvive essas pessoas. Pegando esse gancho, vamos para a promo do episódio 6, então, que é algo que eu queria muito comentar. E eu acho que essa apresentação em relação ao Garrett é importante, porque na promo do episódio 6 dá pra ver o Dexter indo atrás do Garrett. E assim, a gente sabe que esses trailers são montados pra nos confundir. Da última vez, a narração do Leon Prater parecia indicar que a Charlie tinha descoberto sobre o Red e o Dexter, e no fim não foi nada disso. Então a gente sabe que esses trailers são montados para confundir, porém tem tantas, mas tantas cenas do Garrett e do Dexter juntos nessa promo que eu acho que fica muito difícil não deduzir o que vai acontecer. Pegando primeiro então os frames do Dexter nessa promo, acho que dá para começar falando que tem uma cena entre o Harrison, o Dexter e o Harry, que tanto o Dexter quanto o Harrison estão se arrumando ali, colocando gravata, eles estão de terno. Eu ainda não entendi qual é o motivo deles estarem vestidos dessa forma. Mas, logo depois, a gente vê uma cena do Dexter com essa mesma roupa, na rua, vendo o Garrett entrar no que parece ser uma livraria. Depois, a gente vê uma cena do Garrett já no apartamento do Dexter. Dá pra reconhecer que é o apartamento do Dexter por causa das paredes, que são iguais a essa cena em que o Dexter e o Harrison estão se arrumando. A gente vê também uma mão com um terno e a mesma camisa que o Dexter tá usando,
colocando uma seringa dentro de um drink, também no apartamento do Dexter. O que dá a entender que eles se encontram nessa livraria, o Dexter consegue convencer o Garrett a ir até o apartamento dele. Lá ele bota o M99 nesse copo, né, do drink, e faz o Garrett de vítima, porque dá pra ver uma cena também do Dexter fazendo uma vítima no apartamento dele, né, no porão do Blessing Camara. E aí, por fim, tem algumas cenas do Dexter no avião, com o Leon Prater, com a Charlie, com o Al e o próprio Leon. E assim, parece que é só isso, né, parece que tem só essas pessoas no avião. Porém, tem uma frase que mostra bem na hora que o Dexter tá olhando pela janela e ele parece morrendo de medo, que ele fala assim, como é que eu não vi isso chegando? Então eu fico pensando se essa reação dele tem dois motivos. Ou é um outro Garrett, e daí o assassino de gêmeos é porque são dois Garretts, ou a Mia de alguma forma conseguiu escapar da cadeia e está ali, aparece ali para esse retiro que vai acontecer no 7º episódio, porque a sinopse do 7º episódio já conta sobre isso. Então provavelmente o episódio acaba nessa cena do avião, ou eles chegando nesse retiro. Por que eu não acho que é a Mia? Também temos cenas de Angel Batista e Claudette, o Angel contando para Claudette que o Dexter é o Bay Harbor Butcher, falando, né, sobre o caso ali, dá pra ver ele mostrando uma foto do Dexter, aquela foto dele sendo preso em Iron Lake, e depois mostra eles chegando na prisão e parece ter um policial impedindo que eles passem, provavelmente porque aconteceu alguma coisa. Então acho que realmente a Mia vai ser desvivida por alguma pessoa que a Charlie vai pagar, né, alguma pessoa, enfim, que vai fazer esse trabalho, e eles nunca vão conseguir chegar até ela para tirar a dúvida sobre o Dexter. A minha teoria é essa. Então também não poderia ser ela chegando nesse avião. Então eu também quero saber o que vocês acham dessa teoria, se acham que pode ser, que não é, porque eu fico pensando, como é que a gente mal conhece o Garrett? Tá que o fim da Mia foi muito rápido também, e isso me frustrou um pouco. Mas pelo menos a gente teve ela por o quê? 2 episódios? 3? Que a gente pôde saber um pouquinho mais da personagem, ela andou ali no meio da galera e tal. E aí tu tem um personagem como o Garrett, que eles estão prometendo tanto, dizendo que é super brutal, que é um grande adversário pro Dexter. O próprio David disse que ele tem um superpoder contra o Dexter. Mas aí, nesse caso, ele simplesmente se torna uma vítima já no episódio 6 e desaparece, eu acho muito difícil. Então, com essas cenas, eu não vejo outra pessoa pro Dexter tirar da cartola e fazer como vítima, levando em consideração a forma como o trailer tá apresentando a situação. Principalmente por ver ele no apartamento do Dexter. Então, pra mim, a vítima que ele vai fazer é o Garrett. Agora, será que com tudo que prometeram eles já vão acabar com esse personagem logo no episódio em que ele vai ter um pouquinho mais de projeção? Sinceramente, eu acho que não. E outra, no segundo teaser da temporada, aquele que foi divulgado logo depois dos 2 primeiros episódios e mostra um monte de cena da temporada, e eu fiz vídeo aqui no canal comentando cada uma dessas cenas, vou deixar o vídeo nos cards aqui em cima e tem na playlist aqui embaixo também. A gente tem uma cena do Garrett num lugar aberto, assim, numa casa muito grande, daí tem um pátio e ele tá em primeiro plano, e o Dexter tá muito atrás, tipo, bem no fundo, com uma outra roupa que não é essa roupa de festa, assim, né, esse terno que ele tá usando. Então talvez essa cena já se passe nesse retiro que vai acontecer no 7º episódio. Ou seja, talvez possam ser gêmeos mesmo. Eu preferia que ele fosse gêmeo da Claudette, tá? Eu acho que teria sido mais divertido assim, a gente não tá esperando, sabe? Não são gêmeos idênticos, ela ajuda ele ali na polícia, por isso que ela tem esses traços mais diferentes, assim, mais metódicos. Na minha cabeça fazia mais sentido, mas eu acho que não vai ser isso que a gente vai receber. Então me conta aqui nos comentários o que vocês acham. E pra complementar, tem mais uma cena da promo do 6º episódio que mostra o Harrison batendo em alguém. E a gente sabe que tem um personagem que não apareceu ainda, que é interpretado pelo Steve Schirripa, que ele fez Sopranos, ele vai interpretar um personagem que se chama Vinny. Esse personagem, ele é o dono de um apartamento, ele é meio ganancioso, ele é um cara que, tipo, não é boa coisa. E aí, eu acho que esse personagem pode ser quem o Harrison tá ali agredindo, porque na sinopse do episódio 7, eu já vou entrar nessas sinopses detalhadamente, mas na sinopse do episódio 7 fala de um senhorio abusivo da Elsa. Então, provavelmente ele deve tentar defender ela e colocar os pés pelas mãos. E isso também entra naquele lance dele, da agressividade que ele não consegue controlar. Então, se tudo isso acontecer nesse 6º episódio, cara, vai acontecer muita coisa. E vai ser engraçado se o episódio terminar
com o Dexter chegando no avião e tendo essa surpresa. Mas também me deixa um pouco triste de que ele já vai eliminar um Garrett, se forem 2, né? Um Garrett tão facilmente assim. Eu sinceramente gostaria que durasse um pouquinho mais e que a gente tivesse um jogo mais interessante nesse sentido, talvez levando aí pelo menos 2 episódios para ter um desenrolar em relação ao Garrett, fora que ainda falta o Al, e aí fico pensando se dá para fazer tudo em 5 episódios. Então, falando dessas sinopses aí que eu já comentei algumas vezes, vou colocá-las aqui na tela também, que quem divulgou foi o Dexter Daily. Então a sinopse do episódio 6 é a seguinte: enquanto Dexter se aproxima de um assassino narcisista, Harrison enfrenta uma crise de identidade enquanto tenta encontrar seu lugar no mundo. Enquanto isso, Batista investiga a conexão entre o Bay Harbor Butcher e os recentes assassinatos em Nova York. É, em resumo, o que a gente vê na promo mesmo, que aqui a gente já entra no detalhe, mas daí a gente vai para o episódio 7 e já fala o seguinte: em um retiro remoto oferecido por Prater, Dexter descobre informações perturbadoras sobre Garrett. Enquanto isso, Harrison contempla seu futuro e seu crescente senso de justiça, impulsionado pelas lutas de Elsa com seu senhorinho abusivo. Então, dá a entender que realmente pelo menos um Garrett vai estar preso lá naquele retiro com o Dexter. Se ele fizer realmente o Garrett 1 de vítima, o Garrett 2 vai estar preso lá com ele. E esse episódio 7 eu acho que parece ser bem legal, porque tu vai ter esse cenário diferente, onde o Dexter não pode fugir. Ele tá ali com outros 2 serial killers. O Leon Prater, que vai achar muito estranho que o Lowell sumiu, a Mia do nada foi presa e ele teve, né, que se livrar dela. E tá toda essa situação meio estranha e talvez o próprio Garrett 2 perceba que alguma coisa aconteceu com seu irmão gêmeo. Então eu acho que esse episódio tem muito a render, ainda mais que vai ser um espaço que tem ali uma turma. Se ficar realmente concentrado a maior parte do tempo nesse ambiente ali, com todo mundo junto, tem tudo para ser um episódio muito legal. A sinopse do episódio 8 diz o seguinte: Dexter redireciona sua atenção como forma de se destacar como pai. Claudette investiga o passado tumultuado da região metropolitana de Miami, aproximando-se da verdade. Enquanto isso, Prater descobre informações que podem colocar Harrison em sério perigo. Eu fico pensando, qual é a informação que ele vai descobrir em relação ao Harrison especificamente? Será que tem a ver ainda com o crime do Ryan Foster? Será que de alguma forma ele vai descobrir a questão do relógio que passou por ele, como é que isso chegou na Mia, todas essas coisas? Talvez ele mesmo, por conhecer muito bem os métodos de cada um dos serial killers, ache estranho o fato da Mia ser presa por um crime que nada tem a ver com o modus operandi dela, o fato de ter um corpo cortado em várias partes e jogado com sacos de lixo pode ser também que desperte a atenção dele, já que ele tem um conhecimento muito grande de serial killers e ele conhece o Bay Harbor Butcher, já que ele tá lá com a nossa caixinha da 2ª temporada no vault dele. Então, assim, pode ser alguma conexão nesse sentido e ele comece a entender que, na verdade, aquele ali não é o Red, é o nosso querido Bay Harbor Butcher. Por fim, a sinopse do episódio 9 diz o seguinte: Prater e Charlie revelam que sabem uma informação crucial, forçando Dexter a tomar medidas extremas. No entanto, quando Dexter tenta marcar um encontro com Prater, Harrison se vê ainda mais envolvido. Eu não sei se ele não vai raptar o Harrison. Eu não sei se de alguma forma com o Garrett 2 o Prater resolve se vingar do Dexter. Eu realmente não sei como vai ser esse desenrolar, mas algumas coisas me preocupam, por exemplo, em relação a Claudette já saber sobre o Dexter ser o Bay Harbor Butcher, sendo que a ideia é que tenha mais temporadas. Então, assim, tu já vai na largada da primeira temporada com a polícia de Nova York atrás do Dexter, ou desconfiando do Dexter. Teria que ter uma reviravolta aí muito interessante nesse sentido, porque senão como é que ele vai conseguir, já tendo o seu rosto conhecido, com essa detetive que é super metódica atrás dele, como é que a gente vai conseguir desenvolver mais temporadas, assim, sabe? Já com um perigo tão grande, um risco tão grande nas costas do Dexter. E ela não parece ser uma pessoa que abre mão das coisas por serem circunstanciais, por assim dizer. Ela continua colada no Harrison, ela tá que nem o Doakes ali, ela não pode provar, mas ela sabe que foi o Harrison e ela tá atrás dele. Então isso me preocupa, como vai ser essa progressão e como vai terminar a temporada já com a polícia na cola do Dexter. Esse é um ponto que me chama atenção. E também com um risco tão grande assim de um bilionário, cheio de recursos. Tu tem a Charlie, que é super treinada, tu tem um Garrett, que é um serial killer
né, super procurado, e tem o Al que tá ali, mas tu tem tudo isso em 5 episódios, e é um pouco difícil de saber pra onde que a trama vai e como que o Dexter vai conseguir se livrar de tudo isso, e o Harrison também. Então os riscos são grandes, e a forma como isso vai ser desenvolvido precisa ser também, fazer sentido, né, ter uma coerência com riscos tão grandes assim. Dentre essas sinopses, qual chamou a atenção de vocês? Qual que vocês estão assim mais animados para ver? Me contem aqui nos comentários. E apesar dessas sinopses contarem muita coisa em relação ao Dexter, em relação ao Harrison, o Leon Prater, esses personagens principais, tem muita coisa aí também que tá escondida. Por exemplo, o episódio 9 se chama Touched by an Angel, né? Uma referência clara ali ao Angel Batista. Mas em nenhum momento dessas sinopses, depois da sinopse do episódio 6, a gente vê alguma informação sobre ele. Outros personagens que desapareceram por enquanto, Blessing Camara, a gente não viu nada dele ainda, sendo que tem uma cena no teaser dele com uma espada, afastando umas pessoas. Então tem realmente mais coisas para acontecer, tem cenas que a gente viu no trailer que ainda não aconteceram na série, como a Charlie apontando uma arma pro Harrison, o que significa que eles vão se encontrar em algum lugar. Como ele tá com a roupa do hotel, eu imagino que ela vá até o hotel pra atacar ele. E outro ponto que vocês já comentaram várias vezes, eu até botei no vídeo do episódio 5 vários prints de vocês falando do New York Ripper. No episódio 6, na promo, mostra enquanto o Batista e a Claudette estão conversando, mostra o quadro da Claudette com todas as pistas atrás. E ali tem uma foto mostrando que o New York Ripper já fez pelo menos 22 vítimas. Então eu acho que seria legal eles construírem esse assassino que a gente ainda não sabe muito, que ainda não vamos saber muito, para que fique para uma segunda temporada. Porque a gente já sabe que ele existe, ele tá circulando a história com pequenas dicas, pequenas coisinhas, e seria legal não ter uma resolução nesse exato momento, para que a gente possa esperar uma segunda temporada com uma ameaça à altura do Dexter também. Então acho que isso seria legal, assim, sabe? Por mais que naquele vault do Leon Prater tenha a arma do New York Ripper, porque no tour virtual da San Diego Comic Con, vou deixar o link aqui embaixo também, dá pra ver tudo o que tá lá no bunker do Leon, e tem algumas armas, né? Tem a arma do Travis, tem a arma do Trinity, tem a mesa do Brian, todas aquelas coisas que a gente viu na série. Tem as Polaroids do assassino de gêmeos, tem alguns itens da Mia, e aí entre essas armas tem a arma do New York Ripper. Então assim, ou ele conseguiu essa arma de algum policial, e aí significa que ou esse assassino se aposentou, ou sei lá, vai ver, ele tinha mais de uma arma, não sei como é que o Leon conseguiu. Mas seria legal ter essa construção assim em segundo plano, até que numa segunda temporada o Dexter tenha um encontro com essa figura aí tão ameaçadora e que a própria Claudette não conseguiu capturar. Eu acho que é melhor do que numa temporada que já tem um monte de coisa, ter mais isso também. Quero saber de vocês o que vocês acham de tudo que eu falei aqui, se eu estou pirando, se eu não estou pirando. Quero saber as teorias de vocês também, para chegar no final dessa semana e a gente comentar todas essas teorias juntos no nosso vídeo semanal. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se sim, não esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal se ainda não são inscritos. Nosso último vídeo sobre Dexter Resurrection, o vídeo 5, também entrou entre os mais hypados do YouTube, então eu tô muito feliz, muito obrigada por todo mundo que participou e nos ajudou com esses hypes. Esse apoio de vocês faz o canal chegar mais longe, mais pessoas que gostam de Dexter chegam pro nosso clubinho e a gente tem muito mais o que comentar. E é isso, gente. Até a próxima e valeu!